Vamos aos destaques desta terça-feira, 10 de novembro de 2020. Anvisa suspende testes da Coronavac após morte de voluntário. Óbito que levou à suspensão de teste da vacina chinesa foi causada por suicídio. Produção industrial em alta no Brasil. O ministro da Economia, Paulo Guedes, está frustrado por ainda não ter vendido as estatais. Eleições 2020. Eleitores não podem ser presos a partir de hoje. Procurador-Geral dos Estados Unidos autoriza a investigação sobre as eleições americanas. E no Peru, tem manifestações contra o impeachment de Martín Vizcarra. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária interrompeu na noite desta segunda-feira os estudos clínicos da vacina produzida pelo laboratório chinês em parceria com o Instituto Butantan, em São Paulo. O órgão alegou que a ação se dá após uma ocorrência de um evento adverso grave. O diretor-geral do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirmou nesta terça-feira que os estudos clínicos da Coronavac não apresentaram reações adversas graves nos voluntários e questionou a forma como a Anvisa suspendeu o andamento dos testes. Não é brincadeira, senhores, o que nós estamos tratando aqui. Não é brincadeira atestar que uma vacina pode ser dada a uma pessoa. Isso não pode ocorrer em sede de dúvida. E uma dúvida que, para ser tirada, documentos claros, precisos e completos têm que ser enviados a nós, o que não aconteceu. Falou-se quanto à forma, usamos uma forma inadequada. Esse detalhamento virá na explanação que faremos para os senhores e senhoras. Ontem, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária oficiou ao Instituto Butantan. Temos o horário será devidamente mostrado aos senhores em breve. Depois que notificamos o desenvolvedor, é nosso dever, pelo princípio de transparência, de que não temos nada a esconder, uma nota foi colocada em nosso portal, que todos os senhores acessaram. E a imprensa, no justo exercício de sua função, tomou conhecimento. Não é razoável dizer que se tomou conhecimento pela imprensa. Se assim o foi, deixou-se de verificar uma documentação oficial enviada. Então, senhores, senhoras, não há que se falar em forma errada. Ainda que fosse, o mérito da questão se dá por intocado. Em sede de dúvida, paramos. Eu pergunto, que mal há em aguardar o recebimento dos documentos que nos permitirão tomar uma decisão com a tranquilidade que essa responsabilidade demanda? Por quê? O motivo de correria. Por quê? O presidente Jair Bolsonaro compartilhou uma notícia sobre a interrupção dos testes da Anvisa. Abre aspas para o presidente. Morte, invalidez e anomalia. Esta é a vacina que Dória queria obrigar todos os paulistanos a tomá-la. O presidente disse que a vacina jamais poderia ser obrigatória. Mais uma que Jair Bolsonaro ganha. Fecha aspas. De acordo com a TV Cultura, a morte do voluntário que participava dos testes da vacina chinesa e que levou à suspensão dos procedimentos foi suicídio. A TV Globo divulgou um boletim de ocorrência registrado no dia 29 de outubro em uma delegacia da Zona Oeste de São Paulo. De acordo com o boletim, policiais militares encontraram a vítima no banheiro ao lado de seringas e ampolas de remédio. Segundo os PMs, ao chegarem ao apartamento, uma pessoa mostrou a vítima desmaiada no chão do banheiro com uma seringa perto do braço e diversas ampolas de remédio. Sem dar detalhes do que aconteceu com o voluntário, por sigilo médico, o diretor do Butantan, Dimas Covas, disse que era impossível a causa da morte ter qualquer relação com a aplicação da vacina. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária explicou a suspensão dos estudos da vacina chinesa durante uma coletiva de imprensa. Nós estamos tratando aqui de um evento adverso grave
que não tem relação com a vacina. Repito, um evento adverso grave que não tem relação com a vacina. Essa informação está disponível à Anvisa desde o dia 6, quando foi notificado o efeito adverso grave. Dia 6, a Anvisa recebeu um documento dizendo, olha, um participante do estudo clínico teve um evento adverso grave não relacionado com a vacina. Ponto. O que se espera diante de um comunicado desse? Olha, ok, vamos avaliar, vamos nos reunir, vamos ver quais foram as causas desse evento adverso. Se você está dizendo que não tem relação com a vacina, vamos apurar. É isso que a gente espera. O diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, foi enfático ao dizer que o órgão não tem parceria com nenhum laboratório, instituto ou desenvolvedores. E após as paralisações devido à pandemia da Covid-19, o setor industrial cresceu em 11 dos 15 locais analisados pelo IBGE entre agosto e setembro. O principal destaque foi para o Paraná, que cresceu 7,7% no período. Com essa, que foi a quinta alta consecutiva, o estado acumulou um ganho de 46% em 5 meses. 9 estados recuperam o patamar de produção pré-pandemia: Amazonas, Ceará, Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Pará, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Por outro lado, 3 estados tiveram um recuo na produção, que foi o Espírito Santo, Mato Grosso e Bahia. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse estar bastante frustrado por ainda não ter vendido estatais. A declaração foi dada hoje durante a abertura de um evento promovido pela Controladoria Geral da União. Para Guedes, acordos políticos impedem privatizações. Ora, nós fizemos a nossa Glasnost, que é o nosso processo de abertura política, mas nós estamos num processo de transição incompleta. Nós não conseguimos fazer a nossa perestroika, nós não conseguimos fazer a transição de desenhar um Estado para uma ordem política aberta. Nós não conseguimos. Justamente pelos preconceitos, pela carga ideológica, pelo aparelhamento do Estado, pelo jogo de interesses. Nós não conseguimos fazer essa transição ainda. Então, ao longo dos últimos 20 anos, não fizemos as privatizações. Paramos, há 20 anos, paramos essa transformação. Eleições 2020. A partir de hoje, nenhum eleitor poderá ser preso no país, salvo em caso de flagrante ou quem for alvo de sentença criminal por crime inafiançável. A regra é prevista pela lei eleitoral e serve para garantir que ninguém seja impedido de votar por causa de prisões arbitrárias. Mas há exceções de flagrante delito, sentença criminal condenatória por crime inafiançável ou por desrespeito a salvo-conduto. O eleitor preso em uma dessas situações deve ser levado à presença de um juiz. Se o magistrado entender que o ato é ilegal, ele pode relaxar a prisão e punir o responsável. A proteção contra detenções durante o período eleitoral também vale para os membros de mesas receptoras de votos de justificativas e para fiscais de partidos políticos. No caso de candidatos, desde o dia 1º de novembro, eles não podem ser presos, a menos que seja em flagrante ato criminoso. A eleição será realizada no próximo dia 15 de novembro, em todo o país. E o Procurador-Geral dos Estados Unidos, William Barr, enviou um memorando para os procuradores federais autorizando a busca por, abre aspas, alegações substanciais, fecha aspas, de irregularidades nas eleições realizadas em 3 de novembro em todos os estados americanos. E nas redes sociais, o presidente Donald Trump publicou que sua equipe está fazendo um grande progresso e que os resultados das eleições começarão a ser divulgados na próxima semana. Ele já havia anunciado que pediria a recontagem de votos e que iria à Suprema Corte contra a apuração. Apesar de projeções da imprensa darem vitória ao democrata Joe Biden,
Alguns estados, como Geórgia, estão em processo de recontagem, por isso o resultado não foi certificado. Milhares de pessoas foram às ruas da capital do Peru na noite desta segunda-feira para protestar contra a aprovação do impeachment do presidente Martín Vizcarra. Ontem, o Congresso do Peru aprovou a destituição de Vizcarra por incapacidade moral ao final de seu segundo julgamento de impeachment em menos de 2 meses. Ele foi denunciado por receber propina quando era governador em 2014. O presidente do Congresso, Manuel Merino, assumiu a presidência do Peru. A moção para remover o presidente, que tem alta popularidade, superou os 87 votos necessários no Congresso. Vizcarra alega que os parlamentares rivais quiseram seu afastamento para adiar as eleições de abril de 2021 e, deste modo, prolongar o seu mandato no Congresso. As pesquisas mostram que 75% dos peruanos querem a continuidade do governo de Vizcarra, enquanto o Congresso enfrenta 59% de desaprovação. Estas são as principais notícias de hoje. Confira outras notícias no gazetabrasil.com.br. Boa noite.